Educação inclusiva é, dizendo em uma frase, né, é aquela que não deixa ninguém para trás. É aquela que entende que a escola é um espaço da gente produzir a experiência do convívio em alteridade. O que é isso? É o convívio com a diferença. E eu gosto de frisar que é com a diferença e não com o diferente. Né? Por que não é com o diferente? Porque se a gente dissesse que é com o diferente, a gente entenderia que existe um padrão de ser humano, que essa seria a régua, né? Que durante muito tempo foi o que se acreditou. Então, a normalidade, né? O que é típico, o que é normal, o que é o ideal de ser humano está aqui, e aí aqui está o que é o diferente, o que é desviante, o que desafia essa norma. Então, não é isso. Né? A gente já sabe, nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo e ninguém se repete. Né? Não tem outra Marina, nunca houve nem nunca haverá. Embora possa ter várias com o mesmo nome. Né? Mas você, como eu, como todos os 7 bilhões, somos sujeitos únicos, irrepetíveis, unívocos. Então, a gente sabe que não tem uma régua a partir da qual a gente possa estabelecer essa medida, né, do corpo e do que o corpo vai performar. Então, se é assim, a escola inclusiva, a educação inclusiva é aquela que vai produzir espaços, ambientes, relações em que a gente convive em alteridade, convive com a diferença que nos compõe a todos, que faz com que nós todos sejamos sujeitos únicos, irrepetíveis, né? E sempre esse sujeito que está o tempo todo sendo renovado, o tempo todo se apresentando como uma novidade para o outro, né? Não só porque somos únicos, mas também porque nós não somos sempre os mesmos. Né? A gente está o tempo todo se desenvolvendo. Mudando, né? Você, há uma semana atrás, há um mês atrás, há 5 anos atrás, tinha outra Marina aí, né? Diferente da de hoje. Algumas coisas continuam, mas muita coisa muda. Então, essa é a ideia da educação inclusiva. A educação inclusiva é aquela que entende que a diferença é a norma a partir da qual a gente organiza o currículo, os espaços, as relações, os ambientes, as tecnologias e tudo mais. Né? E isso faz toda a diferença, porque não é uma mudança no sentido de vamos trazer para dentro, é uma mudança de paradigma, né? Entender a diferença como norma, a partir da qual a gente se organiza, é uma mudança de paradigma da escola. Porque a gente, ao fazer isso, ao fazer esse movimento, a gente vai precisar entender que esse aluno, ele não é capturável, né? Ele não tem uma identidade pré-fixada que eu posso controlar, conter num quadradinho, seja esse quadradinho qual for. Ele é sempre um pouco de mistério, um pouco de novidade, um pouco do que eu vou descobrir no diálogo com ele.